Fala, gurizada medonha, crítica gratuita no ar, Marcos voltando com a mesma roupa. Sim, gravei os dois no mesmo dia, é muito mais fácil. Com as razões para sim apostar em Warda, o filme escolhido lá do continente africano que nós visitamos. Tem aqui mais dois vídeos na nossa playlist, horror gratuito. A primeira é onde eu explico um pouco como é o cenário africano de cinema de terror, suspense, coisa e tal. Tem informações bem bacanas, inclusive. O segundo vídeo foi com as razões para deixar o Warda quieto e tal. E aqui eu vou tentar convencer vocês a sim apostar no filme. Porque, e aqui já começa a primeira razão, cara, é o primeiro found footage egípcio, velho, mas não. Algumas pessoas vieram me perguntar, não tem as pirâmides, não tem a esfinge, não tem Anubis e coisa do tipo. Só se passa no Egito. E aí eu acho que isso é uma coisa legal que desmistifica um pouco essa imagem do Egito. E a gente tem ali uma ideia de que, cara, sim, as pessoas têm os seus problemas normais, como todo mundo, problemas esses globalizados, né, envolvendo ali principalmente a questão da ganância, né, velho? Tipo, o plot do filme basicamente a gente acompanha um videoblogger que volta pra casa dos pais, volta pra casa da família, não porque ele tá fudido nem nada, mas ele precisa ir lá porque o pai dele morreu e coisas estranhas estão acontecendo na propriedade da família. Ele suspeita do tio, aí entra o aspecto da ganância, mas ele acaba descobrindo que não é necessariamente o tio dele que está tentando afastar a família da propriedade para ficar, né, com a herança e tal do irmão. Então, assim, esse elemento de trazer algo um pouco mais regional fica... Não é 100% bem trabalhado no filme. Eu gostaria de uma inserção maior, eu gostaria que fosse mais aprofundado, mas ainda assim tem ali pequenos esboços do que é a cultura local, o que é sempre muito válido, principalmente quando a gente fala de cinema de terror, porque eu acho que é legal a gente conhecer os medos de outros lugares e, por muitas vezes, a gente acaba descobrindo que os medos são comuns para todo mundo, né? A inveja, a ganância, o medo do escuro, o medo de um elemento sobrenatural, né? Aquele elemento que tu desconhece e como que tu vai lidar com ele. Afinal de contas, se um bandido invade a tua casa, tu tem ali o atrito físico, né? Para tentar se virar, dar uma porrada, no caso de quem tem uma arma, dar um tiro de alerta, coisa do tipo. Mas um elemento sobrenatural, não necessariamente. E aí a porca torce o rabo, o bagulho fica muito do louco. Outra razão para assistir é que, cara, exatamente pela mesma razão que não vale a pena assistir, vale a pena assistir. É um found footage, e found footage, por mais que eles tenham uma fórmula muito básica e apelar muito para a questão de baixo orçamento, baixa iluminação, e ele fica com aquela expectativa de que alguma coisa vai surgir das sombras, né? Aquele giro rápido da câmera que eu não estava esperando, diálogos um tanto quanto desconexos, coisas do tipo. Há também o elemento da surpresa, por mais que aqui não seja um filme 100% inventivo, não é aquele filme mega revolucionário, né, como a gente teve na questão do Atividade Paranormal, com o uso de câmeras de vigilância, né, câmeras de segurança, o REC, em que tu tinha, aspas, um found footage, muitas aspas aqui, profissional, porque era uma câmera profissional que estava filmando, da equipe da repórter, ou mesmo o Holocausto Canibal e a Bruxa de Blair, que tinha ali seus elementos... o Holocausto Canibal ultra expositivo e Bruxa de Blair não mostrando nada e te deixando agoniado o tempo todo. Aqui a gente tem essa inserção que eu acho que ela é válida, eu acho que ela é um tanto quanto disruptiva, principalmente para o cinema africano de terror. Eu já expliquei lá no primeiro vídeo, o cinema africano de terror, por muito tempo, ele basicamente replicava as ideias do Ocidente. De 2010 para frente, ele começou a mudar um pouco a sua embalagem, a sua forma de vender os seus produtos e apelar para elementos um pouco mais locais, para apelar um pouco mais para outros tipos de terror que não necessariamente a gente está habituado. E aqui eu acho que é válido porque ele traz alguns elementos do found footage que são bem trabalhados dentro do possível, levando em consideração essa equação. É o primeiro filme do diretor de found footage, é um filme de baixo orçamento e é um filme que, assim, ele não pretende revolucionar o found footage, mas ele agrega, assim, colocaria ele no top 10 de filmes found footage para assistir, lembrando sempre que, assim, ele ocuparia as últimas colocações, mas é válido. Eu sei que tem um nicho, tem um público que gosta muito de found footage exatamente por esses elementos que às vezes corroboram contra, né? É um filme de baixo orçamento, é um filme que o ritmo é um tanto quanto inconstante, ou às vezes ele é muito acelerado, ou ele é muito arrastado e reserva ali para os últimos 10, 15 minutos de filme alguma coisa de fato que vai acontecer.
mas eu acho que é um filme que ele vai agregar exatamente por ele não ser 100% mais do mesmo. Ele tenta trazer alguma coisinha, apesar de que no todo ele é só um pouco mais do mesmo de found footage. E eu acho que o último elemento aqui, para bater a tecla e de fato sentenciar que vale a pena, velho, é muito importante a gente começar a valorizar outros tipos de cinema, que não só o cinema norte-americano, que sim, ele é muito bom, o cinema canadense, que sim, ele é precursor de diversos movimentos. A gente tem aí o Canadá como um dos grandes centros do body horror, né? O Cronenberg é um puta de um diretor, fez lá Scanners, A Mosca, entre outros filmes muito perturbadores, e eu acho que é válido a gente abrir os olhos para outros mercados em que a gente tem aí grandes potenciais. Eu não me recordo de ter assistido outro filme desse mesmo diretor, do Warda, mas fico ali com o radar ligado, porque, cara, ele, dentro do possível, ele se esforçou e entregou um material que é válido sim, eu acho que é interessante, vai agregar cinematograficamente para quem é um cinéfilo de filmes de terror. É sempre bom a gente expandir um pouco e fugir do óbvio. E, cara, tem muito filme ruim que a gente compra a ideia simplesmente porque tem um ator conhecido, tem um diretor que... Ou melhor, diretor não, desculpa. Tem um produtor e tal, né? Muitas vezes a gente acaba comprando as ideias dos filmes que são produzidos pelo James Wan, e não é o caso, né? Tipo, a gente tem aí boas provas de que o universo do Invocação do Mal, que o James Wan começou e que é muito bom, o Invocação do Mal e Sobrenatural, os filmes que ele produziu não necessariamente têm o mesmo nível de qualidade. Fica aí Sobrenatural 4, por exemplo, que é pra mim uma grande porcaria e tem um bom elenco, tem investimento e não entrega absolutamente nada de novo, muito pelo contrário, é uma história requentada e ruim mal dirigida. Tem análise aqui no canal, inclusive, é só jogar aí Sobrenatural 4, em que eu detono o filme, coisas do tipo. Então, assim, é sempre muito válido, velho. E uma das ideias do horror gratuito aqui no Crítica Gratuita é exatamente isso, é trazer essa expansão de ideias e que a gente possa aí trocar ideia sobre novos tipos de filme, novos tipos de direção e coisas do tipo. Não tenho ideia de qual continente ou qual país eu vou visitar depois. Estou pensando na Macedônia, porque saiu um filme recentemente, chamou um pouco a atenção. Tem a Noomi Rapace, que aí a gente pode linkar rapidamente com Lamb, né? O filme aí que chocou algumas pessoas e trouxe muito incômodo sem, de fato, não mostrar muita coisa, né? E eu acho que é muito válido a gente visitar esses países um tanto quanto inóspitos. Também pensei em Taiwan, mas fica aí em aberto. Qual país vocês gostariam que eu visitasse e trouxesse aí o cenário local e um filme pra gente destrinchar juntos? Quer me ajudar? Me segue lá no Instagram do Horror Gratuito, manda um direct que a gente troca ideia lá e também pode deixar aí nos comentários que a gente vai trocando ideia durante a semana, beleza? É isso, então, gurizada medonha, muitíssimo obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Fica mais uma vez o convite, segue nossas redes sociais, lá no Instagram, Horror Gratuito, página que eu coordeno, e o Fala Prezados, que é o Anísio que coordena. Mas, Marcos, quem é esse maluco do Anísio? Só vem aqui por causa do Horror Gratuito. Todas as quartas-feiras tem vídeo aqui do Anísio, ele tá falando de séries, de filmes, às vezes ele fala de livro, jogos também. Então é muito legal porque a gente traz uma dinâmica um pouco diferente aqui pro canal. Fica o convite, se inscreve aí e deixa o seu like, beleza? É isso, então, gurizada medonha, muitíssimo obrigado, beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!